São só aqui os que a gente selecionou para apresentar o Daniel, que está na linha com a gente. Boa noite, Daniel. Boa noite, Barreto, boa noite, André, boa noite, Lino, é um prazer falar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no Troca de Passes. Eu queria introduzir o assunto com que eu venho aqui pensando nos últimos dias, não sei se os meus companheiros de mesa vão concordar comigo. Estamos diante de um conflito ético, um conflito moral no futebol brasileiro. Você tem duas correntes que podem parecer muito legítimas. Infelizmente, elas ainda estão ligadas à afiliação clubística, né? Então, hoje você ainda tem muita gente que quer defender o interesse do Fluminense dizendo que tem que ser cumprido o regulamento. E não dá para contradizê-los. Se o regulamento for cumprido à risca, Portuguesa e Flamengo perdem 4 pontos e a Portuguesa cai. E você tem outra corrente, essa mais ligada à Portuguesa, que diz que deve ser mantido o resultado de campo. Também não há como contradizê-los. Se você optar por manter o resultado do campo e esquecer dos aspectos técnicos do regulamento... Mas as duas são questões éticas e desportivas. E excludentes. Acho que esse é que é o problema. Você acha excludentes? Eu quero perguntar isso para o Daniel. A gente vai ter que optar por um lado, ou manter o regulamento do campeonato, ou manter o resultado do campo? É nessa situação que se encontra o futebol brasileiro nesse momento, Daniel? Olha, Barreto, eu te diria o seguinte, começaria pela tua segunda colocação, digamos assim, em relação a essa segunda corrente. Acho que a obtenção do resultado de campo, ela pressupõe determinados requisitos para a obtenção desse resultado de campo. Eu não vejo conflito nessa situação, à medida em que a gente tem claramente o artigo 214 do CBJD, e esse é o centro da discussão que nós temos hoje em relação ao mérito da questão, tanto no caso do Flamengo quanto no caso da Portuguesa, ou seja, se discute se houve a escalação de um jogador sem condição de jogo. Isso é o que se discute hoje. Se discute o artigo 214. O que diz o 214? Que não se pode, não é nem colocar o atleta para jogar. Não se pode inserir sequer na súmula um atleta que não tenha condição de jogo, seja por uma questão de inscrição, seja por uma questão de punição pelo STJD, seja por uma automática se for na mesma competição. Então eu entendo que manter o resultado de campo, desde que ele tenha sido obtido de uma maneira conforme as regras, é imprescindível. Não há alguém em sã consciência que possa discutir isso. Mas o que está se discutindo hoje é se este resultado obtido pelo Flamengo e pela Portuguesa, desta forma, quando se admite que tenham escalado jogadores que não teriam condição de jogo, este resultado ele deve ser tutelado, ele deve ser defendido. Então eu não acho que haja conflito. O que eu acho é que nós não podemos perder de vista que nós estamos num campeonato de pontos corridos, onde a primeira partida vale rigorosamente o mesmo que a última partida em termos de pontos. E o equilíbrio técnico da competição, isso me parece até que é uma coisa tão evidente, mas eu confesso que a gente acompanha alguma discussão, algum argumento em relação ao assunto, mas não tem como acompanhar tudo, né? O manancial de informações e de opiniões e argumentos fundamentados, obviamente, é muito grande, mas o que me chama a atenção é que ninguém levanta com muita veemência a questão do desequilíbrio técnico de permitir que um clube que teve um jogador punido por 2 jogos cumpra apenas um jogo. Na medida em que outros clubes, e eu aqui falo isso com toda tranquilidade, eu sou advogado internacional há 15 anos, o Internacional teve jogadores que foram punidos por 2 partidas e cumpriu as 2 partidas. Então, quer dizer, esse equilíbrio técnico me parece que não pode ser desrespeitado na hora de se discutir isso. Perfeito. Se houve algum equívoco, alguma falha de comunicação, se lamenta isso, evidentemente se lamenta. Ou seja, isso então, a seu ver, não pode ser usado como argumento de defesa. A gente tem acompanhado aí no noticiário o que os times estão preparando como defesa. O Flamengo fala muito pouco, né? O Flamengo ainda não revelou sua linha de defesa. A Portuguesa fala um pouco mais. Inclusive já deu pano para a manga essa coisa de se o advogado ligou, se não ligou. Agora o presidente já disse que recebeu o telefonema, mas que a informação não foi repassada. Então essa questão de o jogador não ter sido inscrito por uma falha de informação, a seu ver, ela não serve como uma boa linha de defesa. Olha, eu posso falar pelo que nós, como nós trabalhamos para o Internacional e nós fazemos a defesa do Internacional exatamente no âmbito do TJD estadual, do STJD e da FIFA eventualmente. Nós procuramos comunicar formalmente, através de um e-mail para o clube, as punições, para evitar exatamente que possa haver algum ruído nisso. Agora, ao meu sentir, evidentemente não é um argumento jurídico uma falha de comunicação eventual que tenha ocorrido. Eu não posso afirmar que esse fato tenha ocorrido, não sou advogado da causa, mas é evidente que não se trata de um argumento jurídico, porque senão é muito simples. E me parece que esse outro argumento, para quem milita na justiça desportiva, de que tem que haver intimação para a decisão,
Olha, com todo respeito, há 15 anos isso há muito tempo já não existe. Todos sabem, né, que um julgamento feito na sexta-feira, o atleta não está, se ele é suspenso, ele não pode jogar no sábado e domingo, senão seria um contrassenso, aquele que é punido na quinta não joga no fim de semana e o que é punido na sexta joga no fim de semana. Então isso me parece de uma falta de lógica absurda e, além disso, o artigo 134 do CBJD, ele é claro, né? O clube devidamente intimado para a sessão de julgamento, ou mesmo que não intimado, representado pelo seu advogado, a decisão condenatória vale do dia seguinte. E se me permite só mais um comentário, por que vale do dia seguinte? Porque haviam clubes que desligavam o fax para não serem intimados da sessão de julgamento e depois desligavam o fax para não receber a decisão do julgamento. E ainda havia o problema do atleta ser julgado às 8 da noite para jogar às 9 da noite. Então é no dia seguinte, não se discute mais isso. Ok, essa era a minha pergunta seguinte, porque os clubes estão falando no artigo 43, né, pressupondo que a punição só valeria a partir de segunda-feira, porque seria o próximo dia útil. Então já passo aqui por o Rizé, que já está fazendo sinal ali, e para o Lino também. Doutor Daniel, boa noite. Eu queria olhar um pouco mais para frente, estou olhando para segunda-feira, mas estou olhando para o futuro, a partir de 2014 também do futebol brasileiro. E a gente está citando um monte de artigo, 44, 214, e queria saber se a gente não seria melhor a gente usar menos artigos. Eu explico a pergunta para o senhor. Desde os anos 50 que a gente tem registro no futebol brasileiro de resultados que depois são rediscutidos em tribunais por conta de jogadores irregulares escalados ou brechas de regulamento. Já tivemos uma série de viradas, chamadas viradas de mesa por conta disso. O senhor não acha que algo tão complexo, tão importante quanto o rebaixamento, a permanência de um clube na primeira divisão, é muito burro um sistema que dependa de um e-mail que não chegou, ou de um fax que não chegou, de um telefone que possa ter caído e aí o cara entendeu errado do outro lado da linha e anotou suspenso por 1 em vez de 2 jogos? Não seria mais racional que a partir do ano que vem, o jogador que está impossibilitado de entrar em campo, já na súmula, já que estamos em 2013, o juiz pode levar ali um smartphone, um iPad, esse jogador não possa ser inscrito, para que a gente possa evitar que às vezes um erro banal, como ao que tudo indica a Portuguesa cometeu, sem nenhum dolo, até porque o jogo nem valia mais nada para a Portuguesa, assim como para o Flamengo, será que não é mais fácil a gente evitar esse tipo de discussão de artigo e criar um sistema mais inteligente para o futuro? O que o senhor pensa disso? Não, André, eu não tenho a menor dúvida de que quanto mais nós otimizarmos, né, a questão do acerto, né, o futebol tem que caminhar para isso. Hoje não é esse o sistema vigente. Quando eu quis dizer a questão do e-mail, é para que não haja nenhuma dúvida nessa comunicação que hoje é de responsabilidade dos advogados que vão fazer a defesa dos clubes no STJD. Agora, que não há a menor dúvida de que eu acho... Para tu teres uma ideia, nós, quando o Internacional foi para o último Mundial que ele disputou, tentamos inscrever o Rodrigo, que hoje está no Goiás, fez um excelente campeonato brasileiro, a gente sabe a história do Rodrigo, enfim. E o Internacional submeteu o nome do Rodrigo numa primeira lista para a FIFA não glosou o nome do Rodrigo, depois quando houve a segunda lista, a FIFA disse que ele não tinha condições porque a janela no Brasil tinha encerrado, mais ou menos como no caso do Fernandinho. É lógico que seria muito mais razoável que já na primeira checagem a FIFA tivesse dito, não, esse atleta não pode, porque nós entendemos que janela de transferência no Brasil também tem que valer para a janela doméstica, ponto. O mesmo vale, obviamente, para essas questões do Campeonato Brasileiro, e eu te diria, saindo um pouco do caso da Portuguesa, que me parece de uma clareza maior que a do Flamengo, embora o do Flamengo também me parece que vai na mesma linha, mas tem essa diferença que, digamos assim, dificulta um pouco mais a compreensão, porque a gente sai de uma punição, de uma infração sofrida numa competição e vai para outra competição para o cumprimento, mas ainda assim também nessa questão do cumprimento da suspensão automática numa competição que acabou, eu não tenho a menor dúvida de que a gente tem que ter um avanço nesse sentido que tu acabaste de comentar. Só um comentário, eu não acho que não valia nada o jogo para a Portuguesa. Por quê? Porque o resultado final da tabela colocaram Internacional e Criciúma numa zona não disputam Sul-Americana. Então o jogo da Portuguesa, com o devido respeito a quem pensa de forma diferente, ele valia para outros clubes, inclusive envolvidos no campeonato, como vale o julgamento. Perfeito. Quis dizer de rebaixamento, como ela vai ser rebaixada caso ela seja condenada. Lino? Não, eu acho que todos nós, desportistas, sentimos muito o que aconteceu com a Portuguesa, pelas circunstâncias, pela evidente vantagem desportiva que obteve a Portuguesa dentro de campo, mas todos nós percebemos, e a própria Portuguesa também, que ela cometeu um erro terrível, que ela cometeu um erro técnico, que ela é culpada em alguma coisa, se é o advogado,
se é o supervisor, se houve dolo, se não houve dolo. A gente vai começar a discutir a partir de agora como foi o erro da Portuguesa. No meu entendimento, a Portuguesa errou e parece que isso está muito claro. A minha pergunta é a seguinte, doutor Daniel. Existe algum atenuante para esse erro da Portuguesa? Com a sua experiência jurídica, ela pode alegar alguma coisa? A questão da dosimetria da pena pode ser levada em consideração? Porque uma coisa é você tirar 3, 4 pontos, outra coisa é você rebaixar. Sim. Talvez haja aí uma sobreposição de pena. Eu lembro até de um caso, o doutor Daniel vai lembrar, isso faz uns 10 anos mais ou menos, o Figueirense jogava a Série B com o Caxias. Eu fui advogado do Caxias. A torcida do Figueirense invadiu o campo com 44 minutos do segundo tempo. O Loeblin fez súmula dizendo que o jogo tinha acabado, depois disse que não tinha acabado, deu uma confusão danada. O Figueirense perdeu aquela causa, tinha 3 pontos a mais do que o Caxias. Olha o que o mundo jurídico conseguiu achar. Tiraram os 3 pontos do Figueirense, mas por um pensamento ligado às origens da FIFA, ou pelo menos a determinações da FIFA, não se tirou o gol do Abimael. E o Figueirense perdeu os 3 pontos da partida, mas o gol é uma coisa que você não pode tirar, era o argumento da época. O gol do Abimael não foi tirado, então por um gol, no saldo de gols, o Figueirense acabou subindo para a Série A. Quer dizer, se penalizou o clube, mas não se evitou o acesso do clube por uma coisa que parecia até desproporcional. O time estava ganhando, a torcida, o árbitro fez assim, levantou o braço, a torcida invadiu o gramado. Para comemorar. Né? Puniu-se o Figueirense, mas não se evitou que o clube subisse. A Portuguesa pode ter um jeito de ser punida e evitar esse rebaixamento, doutor? Lino, me desculpa, eu fui advogado do Caxias nessa causa que tu referiste e tenho uma visão respeitosamente, absolutamente diversa da tua sobre esse assunto. Foi um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida de advogado, alguém suprimir os pontos, que é, digamos assim, o principal, e deixar o acessório, que é o gol. Sim. E quanto aos fatos específicos daquele jogo, as testemunhas e as filmagens provavam que tinham torcedores na linha lateral do campo desde os 20 minutos do segundo tempo, impedindo o decorrer da partida. Essa prova foi feita. Mas eu não quero voltar para aquilo, então, mas é que pegando isso como gancho, eu te digo, foi injusto o Figueirense ter subido naquela situação, na minha opinião. Mas, em relação à Portuguesa, eu te faço a seguinte indagação, voltando um pouquinho ao que disse antes ali o Rizek também, o Grêmio disputava a vaga direta na Libertadores contra a Portuguesa. O Grêmio disputava a vaga direta na Libertadores, então esse jogo valia muito para muita gente no campeonato. Mas em relação à Portuguesa, eu não entendo que é uma pena menor, primeiro porque eu disse, o campeonato ele tem o mesmo número de pontos da primeira à última rodada. Ninguém discute, nós podemos discutir se a norma é pesada. Agora eu quero trazer um exemplo. O D'Alessandro, aquele simulacro de pugilato que ele fez com o Williams na final da Copa do Brasil de 2009, que eu acho que vocês lembram, ele tomou 60 dias em primeira instância. Depois a gente baixou isso para 5 jogos. O que aconteceu com o D'Alessandro? Ele simplesmente cumpriu no Brasileiro os jogos que corria concomitantemente. E naquela época, só para te responder então, Lino, assim, naquela época se perdia 6 pontos independentemente do resultado. O CBJD hoje, ele de certa forma é um pouco mais brando por um lado, porque se perde os pontos conquistados e mais 3, mas ao mesmo tempo ele coíbe uma possível alternativa daquele que coloca o jogador e diz o seguinte: bom, se eu perder eu não perco nada. Então é difícil a lei entrar no caso concreto de cada um. Infelizmente, a dimensão que o problema tomou é porque é na última rodada. Mas os pontos em jogo e a disputa de outras vagas de Libertadores Sul-Americana, ela vale a mesma coisa do que na quinta rodada. E o clube que teve jogadores suspensos por 3 jogos e cumpriu os 3 jogos, como é que nós vamos aquilatar o prejuízo de alguém perder o seu titular, eventualmente seu camisa 10? Outros clubes deixaram de jogar com esses jogadores. Ok, vamos agradecer então ao Dr. Daniel Cravo e eu queria me despedir com uma pergunta. Na verdade, eu acho que é uma constatação. No seu entendimento, então, Portuguesa e Flamengo perdem os pontos no julgamento de amanhã. Não, olha, Barreto, eu não posso ter... Eu estou trabalhando com informações que nós temos através da mídia e evidentemente que a gente tem que ter um pouco de cautela com isso, mas, digamos assim, seguindo a linha da jurisprudência, seguindo o que vem sendo aplicado de maneira
entendo eu, isonômica em outras situações similares, há uma tendência. Agora, nós sabemos que às vezes uma excelente argumentação jurídica, ela pode levar o processo para algum caso, para algum caminho, ou um fato novo, eventualmente, que nós, que não estamos na defesa dos clubes envolvidos, podemos saber, talvez até o que de mais importante vai ser apresentado amanhã. Fui flagrado fazendo cara de dúvida agora aqui na nossa câmera, a câmera que me mostra aqui, sozinho, essa, ó, porque o Rizek fez aquele famoso gestinho do comentarista, que só mais uma perguntinha. Eu vou deixar, né, Rizek? Agora você pegou no flagrante. O tempo do programa. Mas, Daniel, quero te fazer mais uma pergunta, é rápida. Amanhã é o julgamento em primeira instância, depois vai para o pleno. No pleno são 9 pessoas que decidem, não só pessoas técnicas do direito, né? Tem, por exemplo, representante de atleta entre essas 9 pessoas. Você acha que apelos, digamos, mais morais e menos técnicos e até a comoção pública, que nesse momento parece haver em favor da Portuguesa, ele pode influenciar mais no pleno com essas 9 cabeças, nem todas elas cabeças jurídicas, técnicas? É muito difícil fazer um prognóstico, né? O que eu só coloco um pouco em xeque é o que seria um apelo moral. Acho que eu tentei provocar, digamos assim, alguma reflexão sobre o que seria moral. É moral alguém tomar uma suspensão com o seu jogador de três partidas e cumprir, outro não cumprir, e esse outro permanecer sem a punição? Eu não sei bem como é que a gente qualifica quem é que tem a decisão nesse aspecto de dizer o que é moral, o que não é. Mas eu não sei se eu estou fazendo a leitura errada. Vozes muito abalizadas da imprensa, estou fugindo do juridiquês, já que tu me pedisse, vozes muito abalizadas da imprensa têm se manifestado pelo cumprimento do regulamento. Eu tenho ouvido muito isso, acho que há um certo equilíbrio entre essas posições de não juristas, pelo que eu tenho colhido, me corrijam se eu estiver errado. E sobre a questão moral... O que a gente tem lido é bem equilibrado. Vou deixar para os advogados da Portuguesa, não quero aqui me posicionar, mas há uma série de questões que o clube pode levantar, né? Não cabe a mim, a Portuguesa tem advogado para fazer isso, e acho que a grande esperança da Portuguesa é levar essas questões menos técnicas e mais de justiça, como a maioria das pessoas entendem ser o que é justiça, para o segundo julgamento. Por falar em advogados da Portuguesa, tentamos contato com os advogados da Portuguesa, os advogados do Flamengo e também com o presidente do STJD, Flávio Sveter, e com o procurador Paulo Schmidt. Nenhum deles nos atendeu. Mas eu acho que foi bem esclarecedor aqui a entrevista do Daniel Cravo, a quem eu agradeço muito pela participação no nosso Troca de Passe. Boa noite, Daniel. Obrigado, foi um prazer, e eu só queria registrar que o Internacional se beneficiou de uma matéria do próprio Rizek para absolver um jogador no STJD diante de uma arbitragem um pouco complicada que nós tivemos durante o campeonato, né? Para você ver como o STJD é complicado, né, Daniel? Porque se baseou num comentário irrelevante que nós fazemos aqui, nós jornalistas, para punir ou condenar um jogador e decidir o futuro de um clube. Para você ver, Daniel, como é o STJD. Grande abraço para você. Ou como você não é tão irrelevante quanto você pensa, Rizek. Obrigado, Daniel. Boa noite. Um abraço, boa noite.